Boa noite aí, pessoal. Vou deixar o controle aqui perto de mim. Às vezes o volume da música aumenta. Eu boto essa música agora, que é para dar uma tranquilidade, né? A gente fala com tanta calma aqui dos temas, né? Não é uma live que aborda o assunto karatê, né, de um modo geral, artes marciais e tudo, de uma maneira muito popular, de uma maneira... Fala, Alex, boa noite. Estou falando que estou justificando aqui porque da música no fundo, né? A gente fala de uma forma tão tranquila de karatê, né, e de artes marciais, que aqui só tem adulto, né? Dificilmente tem garotão, né? Claro que existem jovens aí que aparecem na live, mas se eu for fazer uma pesquisa, né, das pessoas que acompanham esse trabalho, é um pessoal adulto, né? Então, bota um som tranquilo e tal. Acho que ajuda a gente a ficar numa boa, né? Fala aí, Rodrigo aí, voltando a assistir as lives, faixa verde de Karatê Do. Foi companheiro meu de treino, né? Também me ensinou bastante nesse processo, né? Eu era menos graduado que ele na época, então ele também tinha grande paixão pelo karatê, e quando não ia o senpai, não ia o sensei, acontecia, né? Era muito difícil acontecer isso, né? E não tinha ninguém mais graduado, ele passava a aula também, né? Então fez parte desse processo aí, né, de aprendizagem do Karatê Do na minha vida, né? E dá esse gás aí no programa, nas lives, nos vídeos, né? E eu agradeço muito a atenção dele, a consideração, né? Na vida realmente a gente não chega a lugar nenhum sem a ajuda das pessoas, né? O convívio social nos traz essa realidade, né? Eu não sei se a câmera está certinha ali, né? Se está retinha. Esqueci de desligar o Facebook. Ontem ficou apitando aí o cara falando no Messenger comigo. O tema hoje, né, Rodrigo? Eu não sei nem se você viu. Como é que é? Me sinto muito raro, que é isso? Você sempre foi Você é bem mais jovem que eu, mas era mais graduado na época, né? E você sempre teve uma boa cabeça, né? Não só referente ao karatê, como você era um jovem naquela época, né? Eu não estou te chamando de velho, é que hoje você já é um homem feito, né? Mas na época você era muito jovem, né? E já tinha uma cabeça muito boa, eu gostava muito de você já. A câmera está perfeita? Obrigado. Rodrigo, o tema hoje, Alex, Rodrigo, né? Não sei se chegou mais alguém, acho que não. Está bem no início aqui. Eu vou abordar uma coisa que eu passei ontem, né, sobre esse tema. E eu posso já ter falado algo a respeito, mas não feito uma live focada nisso. Que é o gostar de lutar, gostar de saber lutar, né? Gostar de viver profissionalmente, né? Como lutador profissional, ou ser um profissional de artes marciais, gostar de ensinar, né? São realidades bem diferentes, né? Que a gente pode vir aqui e discutir esse tema, e a gente constata que um precisa do outro, né? A gente vive numa sociedade muito visual, né? Tem muito disso de as pessoas necessitarem, né, de ídolos, necessitarem de referências e tudo, e muitas vezes, infelizmente, os mestres orientais, né, ou mesmo já os brasileiros, né, dentro do tempo que as artes marciais de modo geral estão aqui no Brasil, eles não são o que mais chamam, né? Não são os mestres orientais que chamam a atenção. Não é Gishin Funakoshi, não é Shoji Miyagi, não é Keno Amaguni, não é Jigoro Kano, lá no judô, Morei Ueshiba no Aikido. Não é a imagem desses homens que o jovem gosta, né? Não é aquilo, geralmente, um ou outro, obviamente, eu gostava, eu tinha esses caras como referência, né? Eu achava ótimo, mas também gostava dos heróis dos filmes, né? De artes marciais. Então, na época, o que tinha, em termos de referência, fora os mestres verdadeiros, como vocês sabem, né? Pela idade de cada um aí,
Mas hoje em dia tem muito essa coisa de referência como lutadores profissionais, né? Depois do Vale Tudo, do MMA, tudo, né? Pra cá, tem que haver para eles referências, né? Infelizmente, como eu falei, os mestres não bastam, né? Então, acaba que um precisa do outro, né? Não que o mestre, aquele que vive o dor, aquele que vive aquela filosofia, aquela verdade, que ele vai necessitar, né? Que ele vai realmente precisar que haja um lutador profissional, né? Que tenha se formado na mesma arte marcial que ele, ou com ele, inclusive, né? Para que venha a surtir um efeito assim nos jovens. Mas por mais que ele não pense que ele, não preciso disso, no contexto comercial precisa disso, né? Então o mestre, ele quando existe o cara que está lá no auge, né? Esse mestre aqui que está lá na escola dele, daquela mesma arte marcial, ele acaba, aquele lutador famoso acaba atraindo, né? Quantos não foram, né, pro Karatê-Do depois que o Sensei Lyoto Machida começou a lutar, né? A gente não pode negar isso, né? Porque até ali não tinha pintado ninguém no Shotokan, né? Então você vê que mesmo o Sensei Yoshizo Machida, né, não tendo dado muito apoio naquele início do Sensei Lyoto, ele acabou, querendo ou não, também lucrando com isso, né? E não só lucrando financeiramente, mas as pessoas quiseram conhecer. Pô, então peraí, então o Shotokan é bom, pô, ele está conseguindo adaptar o Shotokan ao MMA, que infelizmente virou uma referência, né, para todos nós, essa questão para todos nós no sentido assim, da nossa sociedade, né? Essa coisa do cara medir as artes marciais pelo MMA. Eu acho um equívoco, né? Porque para mim o Karatê-Do sempre foi uma arte marcial extremamente perigosa, extremamente marcial mesmo, né? E não tínhamos nenhum Sensei Lyoto, Sensei Shinzo Machida lá, né? Mas para a maioria precisa ter ídolos, né? E por sua vez, para aquele grande lutador existir, de qualquer arte marcial, do Muay Thai, do próprio Jiu-Jitsu, né, do boxe, né, qualquer profissional que esteja lá, ele precisa ter passado por alguém que ensinou. E aí vem a importância do mestre, do treinador, né? Aí que vem o peso daquela base ali fundamental. E se você coloca na balança, o que é mais importante, né? O professor, né, daquela arte marcial, ou o lutador famoso daquela arte marcial. Muitas vezes aquele lutador famoso ele está fazendo por ele, pela família dele, não necessariamente pela arte marcial que ele praticou. Nem todos, é como o jogador de futebol, nem todos jogam pela camisa. O cara gosta muito, né, de jogar futebol, quer viver daquilo, mas não necessariamente ele tem paixão por aquele time, né? Ele está jogando, até porque hoje ele está jogando por um, amanhã depois ele está jogando por outro. E eu acho assim, no MMA, por exemplo, você vê gente que gosta da arte marcial que pratica ali, mas aquele cara, ele está pensando na carreira dele, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Boa noite, Sensei, Leonardo. É o Sensei. É o Leandro, né? Leonardo, Leonardo. Tudo bem, Leonardo? O Rodrigo está falando que o Karatê era usado em combates reais, em tempos antigos, época em que nem sequer existia o MMA. Exatamente. É por aí, né, Rodrigo? A gente sabe disso, a gente lê, a gente procura. Agora, a gente está aí, diante de uma geração muito complexa, né? Que dos Gracies para cá tem que ver para crer, né? Isso é complicado, sabe? Ser dessa forma é complicado, porque muitas vezes, cara, existem situações e técnicas que você não tem como provar para o seu aluno que vai matar, por exemplo. Vai matar um aluno para o outro ver que presta a técnica, entendeu? Então, eu já comentei na outra live que eu vi um comentário desse num canal aí, bem acessado inclusive. Eu particularmente achei um absurdo esse comentário, né?
Quer dizer, na hora que a gente vai se explicar, falar o que a gente pensa de quem é um picareta, quem não é, por exemplo, a gente tem que saber se colocar, né? Porque essa ânsia que as pessoas têm, né? De falar o que as pessoas querem na internet, né? E para esse grande público do MMA, porque o que gera mais? Vocês veem, o meu trabalho é um trabalho tranquilo aqui, simples, humilde, né? Mas ele é um trabalho que é totalmente independente, né? E para um público seleto, cara. Entendeu? Todos vocês são maduros, todos vocês que acompanham aqui, ou são adeptos ou já foram adeptos, mas todos, né, têm uma boa cabeça, sabe? Vocês podem sentar aí, hoje, amanhã, não sei, vai ter uma luta aí, né, de MMA, né, uma parada dessa, se é hoje ou se é amanhã, e ver a luta. Às vezes eu vejo quando é Lioto, né, e tá passando no aberto, ou mesmo no combate, porra, eu dou uma olhada, entendeu? Agora, aquilo não vai fazer com que a gente, sabe, venha a medir o valor de uma arte marcial, mas a maioria não é assim, né? Então, o que acontece? Esse processo existe, né? As pessoas não pesam isso, elas acham que um cara como eu, ou como qualquer outro professor que esteja aí, né, no meu canal, nessa minha página no Instagram, nessa live, né, essas pessoas pensam, esse público do MMA, elas pensam que nós, faixas pretas, né, aquele que realmente aprendeu e vive, né, o karatê e tal, que somos menos que os lutadores de MMA, por exemplo, porque somos só simples professores, né? Eu acho assim, cada um tem um papel, né? Eu não tenho a vida de um lutador de MMA que passa o dia inteiro só naquilo, mas ele está ganhando muito bem, né? Ele é totalmente sustentado e sustenta a família, né, com aquilo ali. Então, 8 horas por dia, ou seja, o dia inteiro treinando. Como um pianista clássico, né, ficaria 8 horas por dia. O cara do violão clássico, né, o músico, eles tocam demais, né, os músicos clássicos, por exemplo. O Rodrigo toca, né, também, e sabe disso. Então, o que você tem a oportunidade de se dedicar bastante, você vai ficar fera, né? Inclusive, isso aí é uma mentalidade até que eu acho que contrasta muito no Karatê-Do. Por quê? Porque os mestres antigos, o Rodrigo sabe disso, o nosso sensei pensava assim, eles pensam que não se deve viver do Karatê, sim para o Karatê. Eu acho muito nobre essa ideia, assim, viver para o Karatê, né? Mas, para você ter pleno domínio, o ideal é que você realmente viva daquilo. Porque aí sim você vai poder dar 100% de atenção para aquilo. Só que no meio do Karatê, construiu-se uma estrutura, né, que para viver do Karatê tem que ser necessariamente Karatê esportivo. Exame de faixa, né? Esses valores assim que são complicados, porque é nessa que foi deturpando muita coisa, né? Guerreiro, é isso que está escrito aí? Ai, caramba. Guerreiro em construção. Boa noite para você também. Seja bem-vindo aí, meu amigo. O que acontece? O que eu estava falando? Deu até um branco. De viver do Karatê, né? Então, o que acontece? Infelizmente, quando a gente fala de viver do Karatê, já há um preconceito, né? Por causa disso. Ah, não, pô, vai ter que viver em campeonato, viver de taxa de inscrições para campeonato quase que todo mês, né? Vai ter que se vender para o lado esportivo, vai ter que fazer exame de faixa pra caramba, para ganhar dinheiro, não só mensalidade, só pensa nisso, aí, mas aí vai virar político, vai começar a ceder aqui e ali, a essência da arte vai embora e eu não sei mais o que. O papo é sempre esse, né? E a gente sabe que de fato é uma coisa problemática que acontece, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma falta de como é que eu vou te dizer? É uma falta de foco no aspecto marcial. Porque se houvesse alguém que queira fazer ou uma escola ou uma federação
ligado a cursos do karatê marcial, né? Aulas, dicas, etc. Só referente ao karatê voltado para a arte marcial e não para o esporte, cara, daria certo, cara. Daria certo, né? Por exemplo, por que o karatê tem que ser um esporte, né? E ao mesmo tempo ele é discriminado pelo público do MMA, né? E quem pratica, por exemplo, um Krav Maga discrimina também o karatê, porque o karatê para o público geral é uma coisa esportiva, só marca ponto, não serve para MMA e não serve para a realidade. Quer dizer, e o karateca, né, que pratica o karatê esportivo, ele tem a ilusão de que o que ele faz no campeonato, ele vai fazer corretamente, exatamente daquele jeito na rua e vai funcionar. E muitas vezes não vai, né? A gente já falou aqui do contexto da luta real e é outra história, né? Está muito longe aqui. É muito disso mesmo, né? O Leonardo falou. O Leonardo me achou aqui, né, Leonardo? A gente falava lá pelo Facebook. Então, é uma problemática delicada, entendeu? Porque fica nesse meio termo de campeonato, de marca pontinho e ninguém tem objetividade, né? Olha, não estou generalizando, porque tem cara que vai para campeonato que luta muito bem karatê marcial, do Shotokan, do Adoryu, do Shorin-ryu, do Shitoryu, sabe? Não é regra que todos, sem exceção, né, que vão competir são apenas esportistas. Tem lutadores de karatê bons, né, professores bons, né, o Sensei Kleber é um, o Sensei Bruno Big lá do Espírito Santo é outro. São pessoas que são porradeiros, karatê-do, né, e que sabem penetrar um ambiente esportivo sem perder a marcialidade, tá? Então, existem as exceções, não se pode generalizar. Mas sim, aquele que foi criado no karatê esportivo, ele não pega a essência da coisa. Entendeu? Calejamento, né? Bater em determinados pontos do adversário, ter um golpe decisivo, né? Bom aproveitamento das técnicas de um modo geral, golpes de mãos abertas e tudo. Essas pessoas não acompanham essa realidade. E o Rodrigo disse, não vai. Karatê de campeonato, o cara está focado em trocação de golpes. Em uma situação de rua, muito provavelmente, o adversário em algum momento vai tentar partir para agarrar o cara e botar no chão. Exatamente, é o que eu canso de falar, Rodrigo. Hoje em dia, não é que tenhamos que ver, né, o jiu-jitsu como uma arte marcial inimiga, como infelizmente muitos adeptos, né, no passado de jiu-jitsu, né, viam o karatê como uma arte inimiga. Muito pela questão ali do Sensei Hélio Gracie, né, não, sabe, gostar do karatê em si, porque era totalmente diferente a estrutura de uma arte e outra, né? E ao mesmo tempo existia essa realidade de que existiu, né? De que quando o karatê chegou, coincidiu dos filmes de Kung Fu no cinema, né? Mesmo que cinemas pulgueiros, né? Cinemas mais simples, terem aquelas sessões de filmes de Kung Fu, né? Então o karatê chegou quase que na mesma época, nos anos 60, né? 70, tudo. Então houve uma demandada para academias, né? Para dojos de karatê-do. E dizem, né, que caiu muito a frequência da academia dos Gracies. Então, para vocês verem, né, como é que é complexo isso, como é que é complicado isso. Eu acho que o jiu-jitsu em si merece todo respeito à arte marcial. Todo aquele jiu-jitsu que chegou no Brasil, né, o antigo judô, como eu já falei, assim como o que se criou aqui, né, pelos Gracies, pelo Sensei Fada e seus alunos, né. O jiu-jitsu brasileiro merece respeito, merece nossa atenção, nossa credibilidade. Agora, qualquer postura de rivalidade, arrogância, eu nunca vou concordar, né? Então, não é que tenhamos que ver o jiu-jitsu como inimigo, o Muay Thai como inimigo ou o boxe. Mas esses são os três pilares do MMA e são as três artes marciais mais buscadas pela juventude. Homens, mulheres, né?
Até mesmo a mulherada, quando quer fazer algo bem fitness, né, bem para perder peso, ela vai procurar Muay Thai. Quando fala em defesa pessoal, vai procurar o Jiu-Jitsu, ou mesmo Muay Thai, né, acontece. Mas o Karatê ele não tem, se ele procurar. Mas qual é o problema? Muitos. Deu uma pausada aí, porque eu fui beber o mate. Então existe essa problemática, né? Então não é que tenhamos que vê-los, né, ver essas artes como inimigas. Boa noite aí, Jonas. Mas de fato, a gente tem que saber usar o Karatê contra outras artes marciais, de modo geral. Eu não posso viciar em só saber defender o soco reto, né? Só saber lidar com essa realidade aqui. Eu tenho que saber lidar com o soco do boxe. Sexta-feira muita gente na internet vai estar pausando aí. Então é saber lidar com o Moro Tegari, né? A baiana do Jiu-Jitsu. Tem que saber. E sim, se possível, estudar o Jiu-Jitsu brasileiro, porque se o lugar é um lugar que ensina bem, que as pessoas se respeitam, que você sente um bom clima, por que não treinar ali, né? Um ambiente limpo. O Jiu-Jitsu tem muito essa coisa de pegar, né? No próprio Karatê, não é Karatê, aquele kimono dele de lá, né? Como o Judô também tem essa coisa de pegar em gola e tal, né? Os golpes, o próprio estrangulamento. Tem muita coisa legal para a gente aprender com eles. Não tem que ter preconceito com o Jiu-Jitsu, né? Mesmo o estilo de Jiu-Jitsu brasileiro, o sistema brasileiro, não tem que ter. Já provou o seu valor, né? Agora, não provou ser a melhor arte marcial do mundo, porque isso para mim não existe. Nem a minha é, nenhuma é. Todas têm suas qualidades, seus defeitos, seus limites, né? Mas, pô, entendeu? Mas tem que estar preparado para lutar com um homem desse. A mesma coisa é o boxe. O boxe de hoje ele é todo esperto, cara. Todo esperto. O cara não para na tua frente, tem um jogo de perna ali fantástico, entendeu? O Karatê... comercialmente perdeu espaço. Mas é pela falta dos ídolos, o Jonas. Esse aqui tem sido o problema, entendeu? O que eu estou falando aqui, o tema você deve ter visto, né? É o gostar de lutar, né? E o gostar de saber lutar, né? Então, o que acontece? Quem gosta de lutar acaba gostando de competir dentro da sua arte marcial. Alguns vão para o MMA e tudo, e se tornam ídolos, né? Muitas vezes o cara desse, inclusive, não é muito bom de ensinar. Tem os caras que são e os caras que não são, tá? Mas, sabe, para ele existir, ele passou por um profissional de arte marcial que muitas vezes veio de uma época que não havia aquilo. Se a gente parar para pensar nos profissionais que formaram Marco Ruas, né? Entre tantos outros, Sensei Flávio, seja muito bem-vindo. Conseguiu um tempinho aí, Sensei? Conseguiu. Tá trabalhando pra caramba, né? Na verdade, não somente o Karatê, mas as artes marciais tradicionais. Exatamente. Exatamente. Todo mundo perdeu espaço pela falta de ídolos, né? Você vê que o Judô e o Karatê no MMA ainda são coadjuvantes, né? Então, no passado, quando começou, os Gracies começaram a fazer aqueles desafios, o pessoal da luta livre, né, não havia passado por aquela situação, o pessoal do boxe tailandês, que hoje, né, chamamos mais corretamente Muay Thai, não havia, né, o mestre Flávio Molina, que foi um dos primeiros a lutar, né, o Bering, o Marco Ruas em seguida, né, esse pessoal todo não havia passado, né, os mestres deles principalmente, não haviam passado necessariamente por situações de lutas públicas, televisionadas, né, entre artes marciais diferentes. Mas eles souberam preparar os seus alunos, né? Então é aquilo, muitas vezes os mestres do passado, sabe, não foram grandes competidores. O cara era bom de porrada, mas não era um campeão toda hora. Competia aqui e ali, ganhava, metia porrada, mas não era um cara de competição. O próprio nosso sensei, né, Sensei Flávio? Nosso mestre mor na nossa linhagem, o Sensei Benedito, ele era mais de luta real do que de campeonato. Tá indo para casa? Com o sucesso do MMA, as artes como Jiu-Jitsu, Wrestling, Muay Thai estão na moda. E o Krav Maga? Pois é, Krav Maga eu estou sempre falando. O que acontece?
Eu acho que a gente não tinha que se preocupar tanto com o MMA, porque o contexto do MMA ele é realmente voltado para esses três pilares, boxe, Muay Thai e Jiu-Jitsu. No máximo aí o wrestling, que é para fazer um contraponto ali com o Jiu-Jitsu, né? O americano, né, gosta muito. Agora, pô, cara, não adianta. Ali, aquelas pessoas que estão ali, eles, sabe, elas julgam. Ah, ganhou, é bom. Ah, perdeu, não presta. Sabe? Eu acho que o karatê ele tinha que voltar para a sua essência marcial e ser vendido como o Krav Maga é. Uma coisa que é para resolver. Entendeu? Arte marcial para resolver e não para ficar dando entretenimento. Porque a gente sabe que o karatê, na sua própria competição de karatê, é extremamente limitado. Ali se solta mais no MMA, mas também vai ter um limite. Que ele vai ter que apelar para o próprio jiu-jitsu para sair do jiu-jitsu, que ele não pode usar karatê contra jiu-jitsu. Porque o karatê em situação real faria uma coisa muito mais drástica, entendeu? Para poder se livrar. Né? Então acho que tinha que pegar mais uma onda de, vamos voltar para a nossa essência, né? Para a nossa raiz. Então, o que acontece com isso tudo aí? Nesse processo, né, desses que gostam de lutar, gostam de competir, e aquele que gosta, né, de saber lutar para se defender, defender a família, né, ensinar pessoas inseguras a se defender, esse cara, muitas vezes, ele realmente vai dar um puta professor. E não necessariamente, tecnicamente, ele é inferior ao cara que é famoso como lutador. Tá? Haja vista aí, gente, eu vou dar um exemplo assim bem popular, tá? De um cara famoso, um cara americano, né? Que é o Steven Seagal. O Steven Seagal, a gente não conhece ele de competição de karatê, Aikido não tem competição, tirando do Tomiki lá, né? Tomiki Aikido, se eu não me engano. E assim vai, né? Ele estudou, né? Acho que não sei se algo também do Wing Chun, que eu já vi nos filmes dele, e assim vai. Mas ele não é um cara famoso por competição. Né? E ele deu aula pro Anderson Silva, pro Lyoto Machida, né? Então, nitidamente, ele foi um cara que naquela época, que não havia nada disso, esse tipo de disputas entre artes marciais, como o Vale Tudo e o MMA, que foi buscar na fonte. Ele foi aluno de Karatê Shitoryu, do mestre Fumio Demura, o mesmo que fez as cenas do Miyagi lá e tudo. Cara, sabe, foi pro Japão, sabe, provavelmente devia ter grana, americano sempre, né, um padrão melhor que o nosso. Foi o primeiro ocidental a ter um dojo lá, sabe, de Aikido. Foi o 8º Dan e tudo, quer dizer, nem sei se já tá mais Dan que isso, acho que não, mas, sabe, um cara que, porra, foi buscar coisas minuciosas. Você olha pro Seagal, você vê que ele não é bobo. Tá? E aquilo, mas o Anderson Silva, faixa preta de taekwondo, de Muay Thai, Jiu-Jitsu e tal, tudo bem, ele é muito bom de luta prática, né, de coisas até objetivas e tudo, de aguentar porrada, de dar porrada, é um cara de primeira, eu respeito muito, né, o Anderson Silva. Estou dando um exemplo que ele lutou, né, lutou não, aprendeu com o Seagal, né, também, fez um curso lá com ele, né. Então, o que eu te falo, o Seagal, quem seria o Seagal? O Steven Seagal no cenário, né, marcial do MMA? Ninguém, porque ele não tem um histórico de lutador famoso. Mas ele estava ali apto a passar alguma coisa diferente pro Anderson Silva, pro Lyoto, né? Então, assim é. Então, você vê que você não vê muito essa consciência de que, cara, peraí, o valor do profissional de artes marciais, né, de qualquer arte marcial, ele tem que ter um peso tão quanto um lutador famoso, porque às vezes o cara optou, né, por ensinar ali o karatê, por exemplo, e não viver competindo o karatê. Mas não que ele, no frente a frente com um campeão de karatê, vai fazer feio, não, porque às vezes ele ganha aquele cara. Porque ele pensa o karatê para a realidade, para ele botar karatê na rua caso ele precise. Então como é que esse cara está adestrando o reflexo dele, a técnica dele? Será que ele é tão bundão assim porque ele só dá aula
Será que esse cara não treina com ninguém? Nakayama não era competidor porque não havia competições. Eles lutavam entre si num treino de comitê. Mas olha quantos grandes mestres ele formou. A gente não precisa ir longe. Né? O próprio mestre Funakoshi não era o forte do Sensei Funakoshi ser um porradeiro, todo mundo sabe disso. E quantas pessoas ele formou? Quantos mestres? Nishiyama, Nakayama. Chegou a dar aula também para o Funakoshi, né? Funakoshi, para o Kanazawa. Né? Acho que o Asai deve ter pego ele vivo também, que o Asai é muito antigo. Então, vocês vejam, né? Será que precisa ser competidor, lutador de ringue, de octógono, para realmente você provar ser bom? Então, você vê que é na atualidade, a juventude já vê esse assunto das artes marciais pronto de uma forma totalmente diferente da minha época. Eu estou com 42 anos agora. Então, eu fui criança nos anos 80. Nasci em 79. Entendeu? Então, a visão era outra. Havia mais mistificação, havia mais ignorância sobre o assunto, né? Mas havia mais respeito por tudo isso. Quem sempre foi desrespeitoso, sempre foi desrespeitoso. Quem nunca gostou de karatê, nunca gostou de karatê. Tá? Mas que isso aumentou depois do Vale Tudo, com certeza. Esse desrespeito, né? Essa coisa assim de, pô, isso aí não presta, é balé, funciona, não funciona e tal. Sei qual é a sua opinião sobre o evento Karate Combat. Jonas, eu particularmente também ainda não gostei daquilo. Sabe, parece campeonateiro de karatê, né, que são todos atletas, né, super condicionados, né, o HIF é um exemplo disso, né, dentro daquele formato, querendo provar que são durões. Para mim parece isso, porque é o formato karatê competitivo ali o tempo todo, com mais contato agressivo, ponto. Mas eu digo, um expert de jiu-jitsu ainda derruba aquele cara. Entendeu? Eles não têm uma pegada que bote terror, que bote, nossa, porra, não, não. Um cara bom de jiu-jitsu pega aqueles caras. Não vi ali naquele Karate Combat ninguém com diferencial, né? E aí você vai falar isso para um fã do Karatê moderno, o cara vai tacar pedra, entendeu? Mas o Karatê de competição, ele não é o Karatê para a realidade. O Karatê para a realidade, o cara não tem preocupação com estética, de movimentação, né? Não fica levantando o pé toda hora, tá? E ele é objetivo, ele é bruto, né? Dois caras do karatê marcial, os dois vão sangrar. Dificilmente o cara um vai sair inteiro ali, tá? Então é o que eu acho, respeito quem gosta, não sou de ficar fazendo críticas, né? Você está me perguntando, estou falando, não, para mim não me impressionou, e eu acho que aquele formato ainda é frágil perante um bom lutador de jiu-jitsu, né? Esse evento não vingou muito mesmo. Pois é, infelizmente. Eu acho até engraçado, vou até mostrar uma coisa engraçada aqui pra você, ó. Que provavelmente lançaram por causa disso. Karatê. E aqui tem Combat escrito. De novo, a gente tem uma confirmação de que precisa ter mídia para ter atenção. E aí você fala, cara, não tem jeito, né? Quanto menos for procurado, mais escasso vai ser, menos profissionais existirão no futuro, né? E quanto mais mídia, mais atenção aquilo tem, né? E mais futuro tem. E infelizmente é assim, né? O legal seria uma nova forma de competição mais realista. O Jonas falou aí. Cara, eu acho muito complicado. A coisa como era no passado era muito perigosa, né? Os karatecas do tempo do Sensei Sorraco Bastos, do Sensei Benedito Nelson, Mão de Ferro,
né, do Oswaldo Duncan, né, do sensei Hugo Arrigoni, do sensei Monassa, né, era o pessoal que partia para o combate mesmo, acreditava na técnica, entrava com vontade, era um perigo, né? Isso foi se perdendo, né? Agora eu acho também o seguinte, aquele cara que tinha aquele formato, pá, porradeiro, né? Mas não aceitou uma evolução como o Kanazawa Yasai, também parou no tempo para mim. Porque um bom cara que vem, né, de uma escola, né, de karatê como a do Sensei Asai, né, do Sensei Kanazawa, porra, ele também tem a pegada forte do antigo karatê da NKK, mas ele tem uma outra visão de mais fluidez, né, de um aproveitamento técnico diferente, né, de você usar técnicas que não eram usadas, né. Então, sabe, por isso que é complicado. Ah, você é karatê tradicional? Sim, fui formado nele, mas tenho uma mente aberta. Ah, você é do Shotokan? Sou, mas não me limito só ao que você conhece Shotokan. É difícil quando as pessoas falam comigo, né? E quando eu vou demonstrar alguma coisa, pô, mas não sabia que tinha isso, aquilo. Pô, teu karatê é diferente, entendeu? Eu já não ligo mais. Tem uma época que eu falo, poxa, que pena, né? E quando eu vou executar, ainda mais se eu estiver paisando sem kimono, sem karatê ri, e fazendo uma movimentação fechada, mais rápida, o cara acha que é Kung Fu. E eu tô, porra, posso falar, ó, tudo isso aqui é karatê. Mas às vezes o cara, sabe, não consegue conceber aquilo, né? É complicado. Gente, não sei se entrou gente aí e eu não dei boa noite. Aí, caso tenha entrado alguém que eu não vi, não deu tempo, eu estou respondendo aí o amigo Jonas. Boa noite, sejam bem-vindos e os. Então, nesse processo do profissional de arte marcial, né, e o lutador, né, o que gosta de lutar, o que gosta de saber lutar, cara, é um processo complicado, porque existe a determinada situação. O indivíduo entra no dojo, né, para estudar o karatê, por exemplo. Esse indivíduo, ele não é fera de comitê, não. Mas ele é, pô, é um cara que gosta muito de fazer o kata. Gosta muito de fazer kihon. Mas no dia do comitê, inicialmente ele tem receio, ele tem suas dúvidas, não é? E tem aquele outro que é muito bom de comitê, porradeira, tudo, né? Mas também não é tão bom em kata. Se aquele que é mais fraco no comitê começa a se apegar, né, aos detalhes técnicos, a começar a beber na fonte ali dos kata, né? Se ele se apega nisso para entender a estrutura daquela arte marcial, ele tem grandes chances, ele tem a propensão de dominar aquilo ali e evoluir no comitê. E futuramente esse indivíduo, ele vai ser um bom professor, porque ele teve que realmente beber na fonte. Ele não ficou acomodado porque ele estava ganhando todo mundo ali com as técnicas básicas de Kizangyak, Mawashi, Maegeri, entendeu? Ashibarai, Edambarai. Ele não fica limitado a isso. Ele vai ter que dominar isso bem, mas ele pode ir além. Porque muitas vezes ele não tem uma boa carcaça, ele não é fortão, ou ele é mais baixo. O indivíduo, né, geralmente que não é, né, às vezes é até alto, mas é um alto magro, ou um cara até alto, gordinho, ou alto e forte, mas não sabe a força que tem, né? Então, isso aí depende do biotipo físico, né? Mas geralmente ele não sabe se colocar. O Leonardo está falando aqui, enviou a solicitação. Tem que fazer lives combinadas, o Leonardo. Se for assim, muita gente manda aqui para mim o convite, e se eu for aceitar todo mundo, vai visualizar aqui, vai complicar, né? Que acontece? Então, existe essa situação. Eu ouvi falar
Eu não lembro se era o mestre Udieli, né, o nome dele. Eu acho que foi ele que falou uma vez que... Eu não lembro até quem eu ouvi falando isso. Não sei se foi aquele profissional de Kung Fu, Danny Hu, né? Acho que foi ele que falou isso. Que o cara... Eu tenho a impressão que foi ele que falou isso e sobre o Udieli, né? Que ele tinha falado que se o aluno chega na faixa verde e ainda tem medo de lutar, ele desiste desse cara. Ele dá atenção para outras pessoas que são boas ali no comitê, né? Cara, eu questiono isso, porque cada um tem o seu tempo, sabe? Questiono isso. Eu fui despertar para comitê, depois cheguei na preta. Eu fiquei mais atuante. Antes eu bebia muito na fonte ali do kata, do Kihon, até mesmo pela metodologia que tínhamos, né? O Rodrigo está aí conosco, sabe disso. Acho que alguém falou alguma coisa ali. De Freitas, tenho 39 anos, posso aprender karatê? Eu não sou sedentário, mas já fui alvo preconceito por toda idade, por conta da idade. Claro que pode, o de Freitas pode. Felipe, né? É o Felipe de Freitas. Claro que pode. A prática karatê-do, eu comecei com meus 28 anos, né? Eu sempre pratiquei arte marcial desde novo, tá? Mas karatê-do, aos 28 anos de idade, né? É o quanto você quer, é isso que você tem que ter, né, em mente. É isso aí. Não bota na cabeça que eu tô velho para isso, não. Você vai fazer 40, né? Eu tô com 42, você viu. O que acontece? Se você praticar para você se defender, praticar o karatê como arte marcial mesmo ali, cara, não tá velho. Se você quer competir, se você quer uma vida de atleta, para eles você vai estar velho, muito velho, porque com 30 já tá velho. Entendeu? Deixa eu ver o Rodrigo aqui. Claro que pode, tá respondendo, né? É isso aí. Tá velho nada, Felipe. Tranquilo, seja bem-vindo aí à prática do karatê-do. Se quiser fazer taekwondo, seja bem-vindo. Agora aquilo. Tem arte marcial como o próprio taekwondo que eu acabei de citar, que estão muito voltadas para o esporte, né? Então o karatê você ainda pode peneirar e encontrar, dependendo de onde você more, né? Um dojo que está ali com aspecto marcial mesmo, né? Esse, o Felipe, vai para a vida inteira, entendeu? Eu hoje, é aquilo, hoje o meu ideal, né, continua a ser manter uma qualidade técnica marcial boa, sabe? Eu quero me defender bem no karatê, eu quero que aquilo me sirva para a realidade. Agora, cara, não tenho intuito de aparecer como grande lutador. Se alguém vê qualquer trabalho meu aqui, seja uma live, uma movimentação que eu faço aqui, ou meus vídeos, né, de que eu incentivo lá o cara a treinar de uma forma, cara, tipo, pega a movimentação do kata, né, e faz outras coisas, vai combinando as técnicas entre os kata, né, vai combinando ali, pá, né. Os vídeos eles são, na realidade, gravados para mostrar o meu treinamento particular, ou parte dele. Mas não para mostrar que sou um grande lutador. Eu já falei isso, inclusive, para as pessoas. Gente, não quero mostrar ser grande lutador, lutando sozinho aqui com o vento. Isso seria ridículo se a base do trabalho fosse essa. Mostrar ser bom lutador, lutando aqui com o vento. Pô, por favor, né? Mas não, o intuito é mostrar, cara, tá tudo aqui. Cara, as técnicas estão todas aqui. Né? É só você sentir aquilo, para o praticante, né? E é claro que gera uma boa imagem para pessoas como você que querem, né, começar a praticar e veem, poxa, até que esse sensei está mostrando que o karatê tem muita coisa ali que, sabe, eu não sabia que tinha tanta técnica assim ali, sabe, no Shotokan, que a gente sempre vê a mesma coisa. Então o intuito do trabalho é esse, e não provar ser um bom lutador, né? Isso eu não preciso provar para ninguém, né? Então, por exemplo, o meu intuito é o quê?
sim, ser um bom lutador, mas para mim, não para mostrar para vocês ou para qualquer pessoa. Isso aí não. Mas não só mais isso, mas sim aprender cada vez mais a colocar o karatê na vida, colocar a filosofia dele, né, na prática, né, usar o karatê na vida para que não tenha que usar em combate. Se você sabe sair, né, do problema usando o karatê, não tecnicamente. Eu não estou falando disso aqui, da técnica, né? Eu estou falando de usar o princípio da antecipação, né, do combate, né, do adversário, no problema. Né? A estratégia que tem que ter aqui no combate, de estar ligado se a perna do cara aqui vai subir aqui, se o ataque vai vir daqui, não é? É ter isso no cotidiano. É poder trazer uma força para as pessoas através de um trabalho como esse aqui. Entendeu? E ainda assim tu leva a pedrada. Entendeu? Não é um trabalho que dá rios de dinheiro, por exemplo. Entendeu? Então, se você quer viver o do, seja o judô, o do do judô, o do do karatê do, o do aikido, não tá velho. Entendeu? Agora, aqueles que querem competir, aos 39, 40, é mais complexo. Mas dá para, claro que você, como adepto, você pode competir, né? Ah, mas eu quero ir lá competir só por experiência. Legal, vai. Sabe? Mas não vai ter uma expectativa de fazer carreira, né? Então tudo depende. Sabe? Eu, por exemplo, com 42, tudo bem, estou no terceiro ano. Mas eu não tenho histórico de campeonato, vitória, troféu, medalha. Agora eu quero ir para MMA. Entendeu? Eu não tenho isso. E nunca quis isso. Eu sou da época em que o assunto arte marcial, ele envolvia essa realidade, né? Do cara aprender uma arte marcial para a vida dele. Sabe? Se ele tivesse que lutar aqui, ia ser para a realidade. Entendeu? Ele ia ter que aprender a defender, bater a realidade. Né? A realidade. Defender a minha vida. É diferente, né, de você aprender para competir, né? Obviamente, tu tem os dois lados. Competir também dá vivência de combate, de entra e sai de tempo, o que funciona, o que não funciona. Sim, mas o ambiente de competição é muito limitado, entendeu? Vocês têm alguma coisa aqui. Ah, tá, negócio de solicitação. A solicitação de câmera ali, né? Acho que foi o Leonardo que mandou, né? Então, cara, é basicamente isso, né? Então, como eu estava falando, muitas vezes aquele que gosta de lutar, ele se destaca mais inicialmente, mas depois isso pode mudar se aquele cara que gosta de saber lutar, domina a estrutura do que ele pratica. Entendeu? Ele começa a entender para que serve cada técnica ali, começa a aprender a se fechar bem, tá? Se fechar aqui bem, começa, sabe? Porque aquilo, a gente, nós praticamos uma arte marcial que tem muito movimento que as pessoas às vezes não querem, sabe? O cara não quer saber o que está ali por trás, né? Né? O cara não quer saber o que está ali, o que é um mandiuquê. E aí? É problemático, cara. Fala Sensei Michael, seja bem-vindo. Mas existe muito isso, e muitas vezes acontece isso mesmo. O cara, ele não é bom em comitê, né? Tá ali já na faixa verde, né? O que não tem o estalo, o cara ainda não sentiu o guerreiro dentro dele. Então você não deve desistir daquele aluno por causa disso. Sabe? Um mestre do calibre ali que tem, né? O Ujeli, falar aquilo, complicado, né? Porque cada um tem o seu tempo, o seu despertar. Às vezes está faltando uma atenção ali especial para o cara saber usar aquela técnica ali de uma forma, entendeu? Que ele se sinta seguro. Porra, acho que eu posso usar isso. Poxa, eu estou me sentindo mais protegido aqui com a técnica. Pá, né? Pá. E
botar aquilo em ação. Entendeu? Eu acho que há essa necessidade de uma certa forma, dar uma atenção para cada aluno de uma forma diferente. Né? Até porque a gente vê aí um formato de condução, né? De aulas e tudo que se faz realmente, né? É muito voltado, né? Para lucro, né? Aulas em massa, grupos grandes e tudo. E aí você vê a problemática que eu já conversei com o Rodrigo que está aí, a respeito, né? Que a gente já conversou sobre isso, sobre as panelinhas que se criam nos núcleos do Karatê e tal. Toda arte marcial é igual, no Kung Fu já percebi que eles têm, no Aikido tem, no Judô, no Taekwondo eu vivi um pouco disso, eu vi panelinhas, entende? Então, cara, sabe, para fazer a cabeça, sabe, desse meio, não me faz cabeça, né? Então, a gente tem que saber que o mundo das artes marciais ele está assim, né? O pessoal quer ouvir, né, o que quer e não a realidade, mas a realidade é essa. Existe toda uma problemática, cada aluno é um aluno, cada pessoa vai buscar a arte marcial por um motivo. Eu só acho o seguinte, não tem essa de ser bom só em kata, não pode parar ali. Porque como é que você vai formar um faixa preta que não sabe se defender? Que vai ser meia boca. Não, o cara tem que ser qualificado. Ah, mas eu não quero nem viver disso. Sim, mas você vai representar o meu nome sendo um faixa preta que apanhou ali fácil de um cara? Porque você só gosta de fazer kata? Porra, pelo amor de Deus, né? Você não vai ver um judoca que não sabe lutar, um cara de jiu-jitsu que não sabe lutar. Né? Então o kata, ele não tem que ser um empecilho, né? Para que a gente... Não. É que eu fui fazer karatê, mas eu gosto de fazer só kata. Não sou chegado muito a cometer, não. Pô, não dá, cara. Todo karateca tem que saber se defender, tem que ter o seu grau de, né, de qualidade, pelo amor de Deus. Você não precisa ser o Kanazawa do karatê, sabe, o grande mestre, mas pelo amor de Deus, né? Cada um tem o seu tempo, que o Jonas está falando, pô. Lucindo William, seja muito bem-vindo. Tem também o problema dos professores que vendem graduação. Aquele que eu falei antes, né, que vira um comércio, e aí viver de karatê para os antigos professores começa a ser um problema, começa a ter um preconceito. Aí se você vê no próprio seio da arte marcial que você pratica, um preconceito em se ganhar dinheiro com o karatê, né? Você pensa em viver do karatê, pronto, ferrou. E pô, o cara tá querendo viver, né, do karatê, vai começar a vender faixa e tal, entendeu? Apesar de existir esse problema, né, você vê, é que eu já falei em outros carnavais, você vê o professor de jiu-jitsu vivendo do jiu-jitsu, dá aula em vários locais durante o dia, né, para aquele que quer para defesa pessoal, aquele que quer para campeonato, mas o cara não é criticado no meio dele por viver do jiu-jitsu. Agora, a gente é. Por alguns, né? Esse cara é mal comercial, ele quer ganhar dinheiro e tal. Cara, porra, né? Então não adianta. Por que, por exemplo, tem gente que não apoia um trabalho como esse e nem outros, sabe? Do meio. Por que não apoia? Apoia esse trabalho, porque se aquela pessoa crescer, ele vai crescer, mas o karatê vai crescer junto e vai ficar bom para você que pratica karatê também, que tem o seu dojo. Então, se a gente tivesse uma consciência de uma ajuda a outra, a coisa seria melhor, né? Então, quando você, por exemplo, né, falando desse processo do gostar de lutar e gostar de saber lutar, quando você percebe que você é do time dos que gostam de saber lutar, gostam de ensinar, mas não necessariamente gostam de lutar, da adrenalina, que é o meu caso, eu sou um cara tranquilo nesse sentido, tá? Eu não posso falar, eu sou um cara calmo, não. Às vezes eu sou muito, sabe, eu me vejo realmente como estressadinho. Mas pelo amor de Deus, olha a sociedade que a gente vive também, né? Mas eu não sou um cara, tudo quero bater nos outros, não é isso, não é isso.
Estou falando assim, eu não sou o sábio da montanha, né? Não sou o senhor Miyagi, mas eu gosto de aprender o karatê, melhorar no karatê, para passar esse valor. Não é à toa que esse trabalho nasceu, né? Para dividir isso com as pessoas. Mas quando você está nessa caminhada e você percebe que você gosta de lutar, mas não é necessariamente um competidor, você não tem aquilo dentro de você, você se questiona, poxa, será que eu tenho vocação para isso mesmo? Né? Então você tem que começar. É como eu faço uma brincadeira, né? Fazendo assim uma comparação. Existe o caminho do guerreiro e existe o caminho do monge guerreiro. Vamos botar assim. Tu pega um samurai e um monge Shaolin. É diferente a proposta. O samurai está lá com a espada dele, ele vai para a guerra. O monge não. O monge sabe se defender, tá, pá, mas ele é um cara de religião. Ele vai, pá, pum, se defender aqui, mas numa mesma meditação, ele vai atacado, ele sabe se defender. A grosso modo, tá, gente, que eu estou falando, obviamente, sem fantasiar. Mas o cara tem uma religião e a arte marcial dele faz parte do contexto religioso, mas não necessariamente ele é um cara de lutar. E aí, muitas vezes ele é tão preparado quanto o samurai, né? Espera um instantinho. O Rodrigo botou, eu já tive um sensei que enchia o meu saco para trocar de faixa, sendo que eu mesmo sabia que não estava no nível para trocar de faixa. Isso aí é complicado. Falar em monge, meu amigo, monge Junrei, e sensei também, né? De karatê, ele é muito bom karateca, profissional aí de valor, está aqui conosco. Concordo, pois todo mundo precisa de dinheiro. É exatamente, entendeu, Jonas? É o que eu estava falando antes. Como é que o cara vai ficar excelente no karatê se ele não pode ficar 8 horas por dia treinando karatê? Entendeu? Aí o cara vai corrigir lá, as técnicas, Como é que ele vai fazer isso? Ele só tem dojo, vai para casa, dia seguinte vai para o trabalho, né? No dia seguinte não tem dojo, no outro dia tem. Quer dizer, se dia sim já não tem um dojo, ele não treina em casa, aí fica complicado, né? Temos aí a honra aí do mestre Marcial Serrano, olha aí, o mestre de jiu-jitsu, né? Veterano, né? E eu falo para vocês o seguinte, procurem os livros do mestre Marcial Serrano, que está aqui conosco, que entrou agora aí, sobre o jiu-jitsu de um modo geral. Tem a história do jiu-jitsu no Brasil, o desenvolvimento, coisas que os gregos não falavam, né? Ele fala, né? O jiu-jitsu, como é que é o título, né, o mestre? O livro secreto do jiu-jitsu, uma coisa assim, né? História secreta. Muito bom, excelente. Eu estou sempre compartilhando no Facebook, né? Ele havia até me falado que, acho que no sexto livro, né, da série, tinha um texto meu lá que ele colocou que aborda o karatê, né? Ele respeita todas as outras artes marciais, tem a predileção dele pela arte marcial dele, que é o jiu-jitsu, mas, gente, o mestre Marcial Serrano é outro nível. Você conversa com ele abertamente, é um mestre, é diferente do fanático que não respeita nada nem ninguém, só a arte marcial dele, né? Ele tem, obviamente, a predileção pelo que ele pratica, né? Mas ele tem feito um trabalho de primeira com relação ao jiu-jitsu que carecia aqui no Brasil, né? Que virou a capital mundial do mundo, né? A Brasília de Jiu-Jitsu, e não tinha o material que ele está trazendo. Não, que isso, mestre, que isso. Me respeito muito e admiro o seu trabalho, né? Ainda quero ter todos os seus livros, inclusive. Vou ver se eu consigo comprar um por vez, que hoje em dia a vida está difícil. E seja bem-vindo aí. Então eu acho assim, isso deve, inclusive, que eu estou falando aqui no Karatê, deve acontecer no Jiu-Jitsu, no Taekwondo, no Kung Fu e assim vai, né? Do cara se desenvolver na parte técnica ali, né? Seja nas pegadas, na troca de golpe, com tempo, cada um tem o seu tempo. Então desistir de um aluno porque ele já está na faixa verde e ainda está receoso de lutar, de repente ainda não incorporou, sabe? É muito complexo tudo isso. Que isso, monge?
Entendeu? Então, eu acho muito legal isso, sabe, gente? Assim, você parar para pensar e falar, cara, podem existir grandes profissionais de qualquer arte marcial que são pessoas que não são competidoras, mas são grandes lutadores para a realidade. Mas não gostam de ficar lutando por competir, né? Eles gostam de saber lutar, saber ensinar a lutar, mas não necessariamente gostam de estar ali competindo sempre. Isso acontece, né? Então você, quando pensar nisso, né, até para instruir pessoas, né, você pensa que no passado nenhum mestre de karatê, nenhum mestre de kung fu, nenhum mestre de jiu-jitsu, né, competia. Eles sobreviviam com aquilo ali. Ou eles usavam aquilo ali na guerra, naquela situação de guerra, que tinha que se defender, né, jogar o cara e tal, né? Ou ele realmente não pegava um período de guerra, né, e começava a ensinar os alunos, mas sempre com aquele senso de guerra, de sobrevivência, de pegar um braço e quebrar, entendeu? Quebrar lá o braço, para cá, joga para cá, derrubar, catar a perna, era tudo para a realidade. Tanto nos estilos de jiu-jitsu, os sistemas lá, nos estilos de karatê, em Okinawa, o próprio ninjutsu no Japão, o Kung Fu na China, todos eles, entendeu? O cara não tinha essa coisa de, competir, né? Então vamos respeitar aquele que gosta de saber lutar, mas não gosta de competir, aquele cara tem o seu valor. Vamos respeitar o profissional de arte marcial que não é competidor, mas que treina pessoas para competir, seja no MMA ou nas competições internas da arte dele, entendeu? Porque, cara, o valor é igual. Botou isso aqui na cintura, você tem que honrar. Seja na arte marcial que for. Tem que honrar. Tem que saber o sistema direitinho, tem que ensinar tudo direitinho, tem que explicar por que está fazendo assim, né? Por que está fazendo para cá, por que está pegando, batendo, tem que saber a estrutura da arte que pratica. É isso que o cara tem que ter como faixa preta. E não ser um campeão mundial de karatê, de jiu-jitsu, de judô, de kung fu, de muay thai, de... Entendeu? Isso aí se ele quiser. Se não quiser, não é isso que vai tirar o mérito dele, né? Então vamos pensar nisso. Deixa eu ver a hora, que acho que eu já estou na hora de vocês se livrarem de mim. Não sei se alguém falou mais alguma coisa. O Jonas falou aqui, tem muita coisa sobre jiu-jitsu que os gregos não falaram. Eles se intitulam os criadores da arte aqui no Brasil, sendo que não são. O mestre Marcel Serrano, não sei se ainda está aí, ele fala muita coisa interessante, mas olha, não é pouca não, é muita coisa legal. Você às vezes vê isso em alguns artigos dele, e você fala, cara, como tem coisa que foi abafada, né? Então vale a pena comprar. Oi, minha filha, vai estar acabando, deixa eu ver a hora aqui, quando ela vem é porque está acabando, deixa eu ver o horário. Isso, 10h08. Então, gente, muito obrigado aí pela presença. Rodrigo, volta mais aí, aparece mais aí. Hoje não teve parte técnica nenhuma, né? A gente mais conversou, mas é porque realmente é uma conversa sobre o valor da prática marcial na vida do indivíduo, independente se ele compete ou não, se ele é um lutador profissional ou se ele é um profissional de artes marciais, né? Lembre-se sempre que para existir o grande campeão e lutador de arte marcial, precisou de um mestre, né? De um professor com um conhecimento consistente para a realidade, para então haver até mesmo aquela estrutura competitiva, né? Então pensem nisso, o quanto é importante qualquer adepto de arte marcial, não só o campeão que está aparecendo na televisão, né? Todos nós, qualquer tipo de natureza, né, mental, qualquer tipo de personalidade, se você é mais introvertido, né, se você é mais extrovertido, seja lá o que for, né? Tem vez para todo mundo pode ser um bom profissional.
Arte marcial não é para aquele cara que só tem vaidade, para aquele cara que, sabe, só pensa em bater, em competir, em se testar, não. Arte marcial aí é para a realidade. A realidade é muito mais do que combate físico, né? Um abraço aí, gente. Até segunda-feira, hein? Tchau da Laninha. Obrigado aí, pessoal. Os